voltamos, pessoal, com mais um vídeo sobre gráficos de função, só que dessa vez a gente não vai construir gráficos, a gente vai interpretar, tá? Então, observe que eu tenho aqui 4 gráficos. Nesses dois primeiros, a gente vai tentar identificar se é uma função ou não, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber olhando para um determinado gráfico é se ele representa ou não o gráfico de uma função. E outra coisa, caso ele seja uma função, você tem que saber encontrar o domínio e o conjunto imagem, só olhando para o gráfico, tá? Então, nesses dois primeiros casos aqui, a gente vai observar para saber se é ou se não é, tá? E esses dois outros casos que eu já de antemão já estou dizendo que são funções, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que representam um gráfico de função. E nesses outros casos a gente vai determinar o domínio e o conjunto imagem, ok? Vamos lá, pessoal, é bem simples na realidade. Para você observar um gráfico e determinar se é uma função ou se não é, né, se representa ou não o gráfico de uma função, é bem simples. O suposto gráfico da função é essa curva que está em vermelho. Você vai fazer o seguinte: você vai traçar retas que são paralelas ao eixo Y, dessa forma, e vai observar em quantos locais ela toca. Essa reta, por exemplo, só tocou em um lugar. E aí você vai traçando em outras posições e observe que todas elas só está tocando em um único lugar. Então, se isso acontecer sempre, em qualquer posição, só tocar em um único lugar, você pode garantir que é uma função. Então, perceba que eu tracei várias e cada uma delas só tocou em um único lugar. Então, ok, sim, é uma função, tá? É função. Agora, observem o segundo gráfico aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento, vou traçar retas verticais e observo em quantos locais ela vai tocar. Essa, por exemplo, só tocou em um lugar, né? Agora observe essa. Essa reta, ela tocou a linha vermelha em 2 locais. Isso é suficiente para você dizer que não é função. Para que seja função, todas elas só podem tocar em um único lugar. Agora é interessante a gente saber também o porquê, né? Por que nesse caso aqui, se tocou imagem local, você não pode dizer que é uma função, tá? Por que não é uma função? É bem simples, basta você lembrar do conceito de função. Observe aqui nesse local, eu tenho um determinado valor de x, não é verdade? Só que esse valor de x, ele acaba tendo 2 imagens, e isso fere a definição de função. O que diz a definição? Cada valor do domínio só pode estar associado a um único valor no contradomínio. Então, da forma que esse gráfico se apresenta, esse valor aqui de x, por exemplo, ele tem 2 imagens. Isso não pode acontecer, tá? É por esse motivo. Cada uma dessas retas verticais só pode tocar em um local. Perfeito? Então, se você observar nessas duas situações, se você se der o trabalho de fazer isso, você vai perceber que em ambos os casos são gráficos de função, tá? Agora, sendo o gráfico de uma função, como é que a gente faz para determinar o domínio e como é que a gente faz para determinar o conjunto imagem? É simples também. Vamos lá, quem é o domínio dessa função? Basta você observar o eixo x, tá? Veja que todos os valores relacionados a essa reta aqui, eles estão entre o -2 e o 3, tá? Então, repito, o domínio, você observa o eixo x. Então, qualquer projeção que você fizer aqui sobre o eixo x, você vai estar dentro desse intervalo, tá? Então, em outras palavras, é só você pegar o valor que está mais à esquerda e mais à direita. Então, o domínio dessa função é o intervalo que vai do -2 até o 3.
fechado, né? Intervalo fechado, porque as duas bolinhas são fechadas. Agora, e quem é o conjunto imagem? É a mesma ideia, só que agora você vai olhar para o eixo Y. Você vai olhar para o valor de Y que está mais abaixo e o que está mais acima. Então, se você observar, ó, os valores de Y, se você projetar aqui em cima do eixo Y, você vai pegar valores sempre entre 1 e o 2, tá? Fechado também. Então, o conjunto imagem vai do 1 até o 2. Ok? Então, a quarta figura, né, o quarto gráfico, mais uma vez a gente vai tentar determinar o domínio e a imagem. Então, repetindo, como é que a gente faz para encontrar o domínio? Você vai olhar para o eixo X, tá? O menor valor e o maior. Então, observando aqui o eixo X, ó, o menor valor possível é o menos 5. E o maior é o 2. Então, vai do menos 5 até o 2. Agora, onde será que é aberto, onde será que é fechado? Aqui foi tudo fechado, né? Agora, nesse caso, observe que esse pontinho é aberto. Tá vendo? É uma bolinha aberta. Então, o menos 5 é aberto. Já o 2 é fechado. Ok? E, finalmente, quem é o conjunto imagem? E aí você observa para o eixo Y, tá? Qual o valor que está mais abaixo no eixo Y? Menos 2. E o valor que está mais acima é justamente o 4. Né? Então, vai do menos 2 até o 4. O 4 é fechado. Né? Já o menos 2, ele é a ordenada dessa bolinha aberta. Portanto, vai ser aberto. Ok? Antes da gente finalizar, e se o gráfico não fosse limitado, né? Se fosse uma reta infinita, por exemplo, né? Se não tivesse nem início nem fim, quem seria o domínio? Conjunto dos números reais. E a imagem também. Aí vai depender de cada caso. Ok? Até a próxima.